Eu vou pedir para vocês imaginarem agora uma maçã. Quem conseguiu ver a maçã como se ela fosse realmente algo concreto na sua imaginação? Pensa aí com vocês. Alguém viu só um esboço de maçã? Alguém viu uma maçã meio fluida? Alguém viu uma maçã meio pontilhada? E há pessoas que não viram absolutamente nada? Eu faço parte desse grupo que não vê absolutamente nada, mas que tem uma ideia invisível do que é essa maçã. A gente vai falar hoje sobre a fantasia. Você está com o Alexandre Valverde no podcast Fractais. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tudo bom, Dani? Tudo bem? Gente, eu não consigo nem imaginar o que não é ver uma maçã, tá? Mas enfim. Ide, Felipe, tudo bom com vocês? E aí, pessoal, aqui é o Ide. O meu problema é o oposto, na verdade, é hiperfantasia, porque eu vi 50 maçãs enquanto você tava falando. Eu vi uma maçã desenhada, depois vi uma maçã na cabeça do Guilherme Tell, depois vi uma maçã super realista. Não, é sério, depois eu vi a maçã uma pontilhada, né? Uma pontilhada, eu vi a maçã com o bichinho saindo. Aí não sei porque eu comecei a pensar em Turma da Mônica, porque tinha maçã da Turma da Mônica. Tem maçã da Turma da Mônica. E assim foi, entendeu? A coisa foi intensa. 30 maçã em saco, maçã na prateleira, maçã quando você vai na feira. Mas sabe uma coisa que eu não consegui pensar? Você vê essa maçã como se ela tivesse assim, vejo. Tipo, plum, na sua frente? Sério mesmo? Sim. Cara, juro sim. que se eu visse isso, eu ia me assustar achando que era uma alucinação. E aí é muito engraçado porque, assim, eu sou capaz de desenhar essa tal dessa maçã que eu imaginei, e inclusive para mim o verbo imaginar tem a palavra imagem nele, só que para mim era como se fosse uma atenuação de uma imagem, era imaginar, era tipo ter uma ideia, uma concepção vaga. E aí eu posso meio que falar assim, eu sei o que eu quero fazer, eu vou até representar aquilo depois que eu pegar um lápis e desenhar, mas eu não consigo ver, eu ia me assustar se eu visse. E eu descobri isso muito tarde. Eu não sabia que as pessoas viam o próprio pensamento. E eu também eu também tenho essa rapidez de conectar imagens, de novo, só que para mim são imagens invisíveis. Eu não as vejo, eu as concebo. É muito diferente assim. Mas bom, vamos falar sobre esse assunto que eu achei bem interessante. E você, Fê, tudo bom? Então, para mim, é típica coisa que não dá, se você não vive, para quem tá do lado de cá, e eu sou mais o It mesmo, assim, mas eu me senti meio capitalista, assim, apesar que o It falou a Turma da Mônica, eu pensei na Apple, eu pensei nos Beatles, eu pensei em coisas de projeto. Mas eu acho que eu tenho uma questão minha, que eu sou daltônico. E a daltônico é a mesma coisa que é muito difícil explicar. Esqueci, ele falou aquela vez. Ele já tinha falado isso, é verdade, eu também esqueci. Para tudo, que para tinha tudo, para tudo. Oi, você sabe que ele mostrou o óculos, você não mostrou o óculos, Fê? Mostrei. Então. A gente esqueceu, e também tinha esquecido. Mas então, daltônica é outra coisa que, tipo, é muito difícil para explicar para as pessoas, porque elas entram sempre na mesma filosofia. Não, então você tá vendo cores diferentes. Eu falei, não, tô vendo menos cores. Mas aí, tipo assim, porque eu não consigo ver o que vocês estão vendo e vocês não conseguem ver o que eu tô vendo, é uma explicação muito vaga. Então, e aí o engraçado que as pessoas têm certeza absoluta que elas entenderam, só que eu tenho certeza absoluta na explicação dela que elas não entenderam. Então eu acho que é a fantasia. E outra coisa de acreditar, quando você fala a fantasia, me lembra daquele programa Fantasia, que tem aquelas mulheres dançando, sabe? Até isso eu tô vislumbrando com a palavra fantasia. Mas quando você fala vislumbrar, você não tá usando um atenuante justamente porque vislumbrar não é ver? Não, eu vejo a pessoa... Não, mas eu vejo a pessoa certinho, ainda tô vendo a dança. Nossa, cara, que coisa, meu. Não, mas peraí, gente. Tudo. Mas, Ale, olha só, mas tem uma coisa que, assim, quando você fala ver e quando eu tô falando ver, eu tô vendo na minha cabeça como assim, tivesse layers, entendeu? Você vê é uma coisa. Você imaginar vendo, que é o que você tá propondo, para mim é outra coisa, é uma outra camada, mas é como se eu fechasse o olho e conseguisse ainda enxergar uma maçã, você entendeu? Então, mas é assim que você consegue fazer, Dani. Que engraçado. Não é que eu projeto uma maçã e de repente ela tá aparecendo aqui, entendeu? Não vai aparecer de olho aberto, mas de olho fechado. Mas justamente, quando eu faço exercício e fecho o olho, pra mim fica preto só. Eu continuo não vendo nada. No máximo que eu vou ver são as minhas sinestesias, as dancinhas de luz que eu fico vendo quando eu tô muito estimulado. Mas assim, eu não vejo essa maçã de olho fechado. E o que eu entendo, e depois eu fui descobrir que muitas pessoas fazem, vocês estão me surpreendendo nesse sentido, sim, eu consigo, eu fecho o olho e plim, vejo a maçã. Eu falo, cara, não. E é muito engraçado que pra mim é curioso, porque eu falo, cara, e é por isso que eu achava que a gente usava esses verbos tipo vislumbrar,
supor, visualizar, imaginar, porque não é exatamente a mesma coisa que ver uma maçã em cima da mesa. Mas quando você Então, tá e aí vendo a eu posso... gente, quando você Perdão, tá vendo a gente, você tá me tô. vendo, Uhum. essa parte é igual. Então, não é. Se eu tiver que imaginar vocês. Se, por exemplo, eu desligo aqui o computador e vou ficar tentando lembrar do episódio, eu vou ter esses vislumbres, que obviamente não são imagens. Eu sou até capaz de tentar desenhar, assim. Falo assim, desenha aí o Fê. Eu vou, deixa eu ver como é que é o Fê mesmo. Eu vou tentar fazer e provavelmente eu vou chegar numa forma parecida com a sua, assim. Só que eu não vou exatamente traduzir aquilo que está na minha cabeça como uma imagem que eu estou vendo no escuro da minha cabeça e vou colocar no papel. É uma outra coisa. E eu tava lendo sobre isso. Um dos desenhistas da Disney que fez o desenho da Pequena Sereia, que foi na época que ele foi lançado, foi uma revolução por causa daquela coisa do movimento de câmera e tudo mais, e ele foi todo feito à mão. E justamente falavam da genialidade desse desenhista, que eu não estou lembrando o nome agora, e ele é fantasista, ele não enxerga, e as pessoas ficaram surpreendidas, falavam, mas como que você desenha tão bem, como você é tão exímio desenhista, e você não consegue ter esse vislumbre, essa visualização, essa imaginação, antes em você falar. Aí ele se expressava mais ou menos desse jeito. É que eu vejo um invisível. E é mais ou menos a mesma coisa que eu sinto, assim. E eu sei que várias pessoas do espectro autista também têm essa mesma questão de serem afantásicos, vai, acho que a palavra é essa. Não, e talvez também tenha uma coisa, tipo, claramente, eu acho que é muito sobre, enquanto você tá fazendo, você entra no flow da coisa e a coisa vai acontecendo, sabe? Muito sobre isso. Mas também, interessante se trazer isso, Ale, porque eu sinto que o fato de eu ser tão fantasioso é justamente por eu ser autista, quando eu paro pra lembrar da minha vida. A capacidade de imaginar coisas que não estão ali era uma maneira de eu fugir do mundo que eu tava, quando ele me incomodava constantemente. E depois, na adolescência e vida adulta, foi sendo muito uma maneira de estudar. Então, pra mim era muito comum eu estar de olho fechado e imaginando, tipo, os acordes do violão que eu tava fazendo da música que eu tava escutando, entendeu? E vendo o braço do violão acontecendo, sabe? Isso é uma coisa que eu pratiquei muito também. Primeiro, num primeiro lugar, como maneira de escape, e depois, num segundo lugar, como a minha maneira de assimilar as coisas. Perfeito, mas assim, aí eu vou propor uma outra questão também, porque eu lembro disso quando eu estava no colegial, no segundo colegial, tinha 16 anos, 15 anos. A gente estava numa gincana de matemática e foi proposto um desafio. Eu vou falar aqui o desafio, depois eu vou dizer a resposta se vocês não descobrirem. E o desafio foi esse, assim, era para vocês encontrarem uma figura geométrica composta por 10 pontos arranjados em retas de 4 em 4 pontos que formam uma figura comum do nosso cotidiano. 10 pontos arranjados de 4 em 4. Vocês conseguem... Era só essa dica, assim. Vocês conseguem encontrar uma figura geométrica comum do nosso cotidiano composta por esses 10 pontos que se interseccionam em retas que tem 4 pontos cada uma. A estrela. Uma estrela. Exatamente. Aí, Nossa, mas ia ficar uma estrela de 5 horas, pontas, certo? assim, tipo... Beleza, exatamente. É exatamente isso. Se as pessoas agora quiserem fazer, façam uma estrela de 5 pontos, vocês vão ver um pentágono fora, um pentágono dentro, e quando vocês conectarem essas linhas, elas vão ter ligadas de 4 em 4. Vixe, perfeito, de maravilha. Eu só vi a estrela, eu só pensei reta e ponta. Falei, pô, Perfeito. o que é reta e tem exatamente, ponta? Estrela. Exatamente. Mas então, quando eu encontrei a resposta desse desafio, eu não consegui responder na hora, na gincana. E aí, quando a gente tava voltando pra casa, eu tava no ônibus assim, aí de repente apareceu pra mim a imagem, justamente. Eu falei, nossa, veio na minha cabeça inteira a estrela. Só que, de novo, eu não vi a estrela. Eu tive esse vislumbre da estrela. Aí quando eu coloquei no papel, eu falei, isso mesmo, tal, acertei. E aí, então, acertei depois, né? Você foi craque, agora você matou total, super rápido. Nossa, eu vi na hora. Você falou, eu vi a estrela de Davi. Então, mas é isso, Eu na não. frente, você Que chegou a ver a acontece? estrela na sua cabeça? Eu vi a estrela de Davi. Eu imaginei uma pessoa... Peraí, não é a estrela eu de vejo- Davi, atenção. A estrela de Davi tem não é 12 de Davi. pontos, não tem 10. Mas aí que a tá, estrela esse é o de 5 ponto. pontas. É que pra mim tanto faz, entendeu? Eu só sei que é uma estrela e que se dane se ela tem 12 ou 5. Eu sei que eu posso achar uma estrela de 5 uma Não, estrela mas de aí 12. você ia errar. Então eu não vou Não, mas perder meu peraí, tempo Se com você não. desenhasse a estrela de Davi, você ia errar. Não, Não, tá eu ia errado. só desenhar uma estrela, 5 pontinhos, 1, 2, 4, 5, e ia começar a cruzar e tentar É, ligar que as você não coisas. sabe Não, qual a gente, estrela tem de uma Davi. coisa... Fala. Você não Fê. sabe a estrela do Davi, então. Não, Você não só sei, pra estrela de mim eu Davi. sei o que é uma estrela. Não, eu sei inclusive que a estrelas professora têm de pontas. matemática foi falar na prova, É que- depois ela falou, eu falei, não, professora, tá errado, é outra. O autista corrigindo o professor, né? A estrela de Davi, sabe quando você aprende a amarrar o tênis e fala, tipo, 2 bolinhas e faz, ou dá a voltinha? A estrela de Davi é o 2 bolinhas, que é tipo 2 triângulos e gruda, só. Não tem movimento. Entendeu? Ela é mais simples É. de fazer.
Exatamente, ela não tem esse movimento, são dois Não, triangulinhos. cara, mais Mas simples é estrela. isso, assim. Estrela Só que, tem de novo, pontas é e isso que é retas. doido, você viu, né? Então, aí é a mesma É. coisa, mas é isso que eu falo, eu vi sem ver, nesse sentido, né? Eu chamaria isso de vislumbrar. Não, eu não consigo ver a estrela na minha cabeça. Tô tentando agora, eu não tô vendo nada. Eu tô vendo só vários pontos, uma estrela e cada hora ela vai mudando com mais pontas e tal. Ah, não, Porque é eu isso. consigo super. Não, eu consigo Mas, ver uma ó, estrela eu do vou mar, falar uma coisa mas para 5 vocês, da pontas. minha rigidez cognitiva para algumas coisas, isso é muito presente. O Ale falou assim, um objeto, acho que você falou, um objeto do cotidiano. Aham. Você não falou forma. Só Aí você imaginou uma objeto. coisa palpável com a mão, não uma coisa que pudesse estar no Exato, aí céu, eu já né? falei assim, Claro, não, desculpa. exatamente. Então, assim, já A direciona. literalidade, Como assim, uma estrela não é um objeto que você pega assim, né, com a mão. Exato. Perfeito, Aí não, já uma não. forma cotidiana, perfeito. Aí eu já estava expressei achando mal. que era uma casa. Aí eu ia, enfim. Eu Me fiquei expressei imaginando um mal cruzamento. Sim, Um cruzamento muito doido. mas é interessante isso, porque aí fala do modo como a gente pensa ao mesmo tempo, Id, é o que eu falei, assim, o meu pensamento é imagético, e ele é muito rápido, porque justamente não é em conceitos, eu não fico pensando fraseados na minha cabeça, eu vou pensando cenas, imagens que se sobrepõem, sucessão de objetos, de coisas, de formas, de novo, nesse sentido, ainda assim, invisível. É curioso isso, né? Então eu posso dizer que meu pensamento é imagético nesse sentido, porque eu vou pensando nesses conceitos de formas, mas ele não se traduz numa imagem. E eu acho isso muito curioso, essa incongruência aparente, assim. É que isso muda tudo pra mim. Sabe quando você conta uma piada e a pessoa não tem a literalidade da piada, ela não consegue entender a piada? Porque ela Sim, não eu consegue vivo entender. isso clássico. cotidianamente. Então, exatamente. Mas eu sei que você tem isso. Então, assim, pelo que você está falando de a fantasia, para mim fica mais claro a dificuldade que você tem de entender certas piadas. Do Id, aí a gente não conseguiu entender por quê. Mas no seu caso, como você não vislumbra, porque certas piadas elas têm aquele viés do final que vislumbra nessa imagem. Então, tipo, se você não tem isso, o seu tempo para entender essa piada é Demora diferente. mais, sem dúvida. Uhum, Bicho, imagina, uhum. eu tenho que entender piada em espanhol, italiano e inglês. Tipo, não dá pra entender. A pessoa E aí faz você uma aprendeu a metáfora dar e uma fica assim. risadinha de masking, tipo... Não, nada. Eu viro pra cara da pessoa e falo, eu não entendi. Tem como você explicar de novo? Esses dias eu fiz um Aí cara me acabou. explicar uma piada 3 vezes. O cara acho que Não nunca dá mais pra vai explicar contar a piada. piada. Óbvio não. Se o cara explicou a piada, ele nunca mais vai contar essa piada. Acabou, né? Porque Mas você fica sabe de que ressaca ultimamente eu moral. ando muito interessada em linguagens. E aí, isso tem a ver um pouco com a linguagem, né, Ale? Uhum. Sim, Porque em que essa sentido, Dani? decodificação, porque é uma decodificação de alguma forma. Né? Quando Uhum. você fala, Total. você, enfim, fala, imagine uma maçã, você está conduzindo através da linguagem a pessoa fazer um determinado movimento, um determinado pensamento. Uhum. Agora, você acha que isso acontece... Não, mas eu acho que é sempre linguagem também. Estou pensando o seguinte, tipo, bom, isso Tudo é se eu falo linguagem. para você imaginar uma maçã. Mas se você mesmo pensa em imaginar uma maçã, se isso também seria linguagem, entendeu? Você Mas falar é. o próprio fraseado e fica imaginando as pessoas. Eu fico imaginando as pessoas não verbais, a relação que elas têm com a palavra. É bem legal essa questão. Sim. Só que a gente teria que conhecer pessoas, a gente teria que estar acessando pessoas não verbais que se expressariam de outra maneira. E assim. Não, aí, exato. Bem você interessante. pensar que tem muito autista não verbal, certo? Uhum, perfeito. Uhum. Mas é a mesma coisa que a gente podia pegar com cego, surdo e mudo. Eu acho que eles veem o mundo de modo diferente. Eu acho que quando você fala numa Claro. maçã... Você acha? Eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza. Mas é a Não mesma dá pra coisa ter no caso do certeza que eu Alê. não sou ele. Eu não tenho. Mas a mesma certeza Exatamente que eu tenho do por Alê. isso que eu Mas, tenho por exemplo, certeza. o cego, eu consigo vislumbrar mais a dificuldade dele de imaginar uma maçã do que o Alê, por exemplo. Então, Enfim, mas pra mim- exatamente, é curioso, mas de novo, porque a gente para nisso, a gente tem a impressão de que as pessoas funcionam todas do mesmo modo que a gente. Por isso que eu me surpreendi quando eu descobri que o oposto, a maior parte das pessoas conseguem ver esses pensamentos, assim, essas imagens. E eu falei, cara, que maluquice, eu achava que fosse todo mundo igual a mim, que a gente visse coisas invisíveis, assim, tipo, só uma ideia da coisa, não uma coisa.
Eu fico pensando assim, características do autismo, né? Rigidez cognitiva e literalismo, né? Você não acha que tem uma coisa de linguagem mesmo, da construção da frase, do tipo falar, você consegue imaginar, e aí a gente é tão perfeccionista e literal que a gente fala, não, eu não consigo imaginar perfeitamente perfeito. E por isso a gente fala que a gente não imagina? Porque a Não, gente... é porque pra mim essa explicação de. É que eu sempre me expressei assim, não, é essa coisa de ver o invisível, ou é o conceito da maçã, é a ideia da maçã, mas não é a maçã. Sabe assim, pra mim é isso, eu sempre falaria desse jeito, assim, não é porque eu Qual tô que é o sendo conceito perfeccionista, da eu não tô maçã? enxergando nos Eu laivos adoro esses da, papos. da casca da maçã, não é isso, assim. Sim, tipo, vermelho, ácido, miolo de isopor, maçã sólida, cabinho que sai por cima, bundinha que tem embaixo com a graminha, Não, eu partes posso, eu Graminha. posso, eu amarelas. posso de novo ter esses vislumbres todos e de acompanhar essas imagens, só que elas não vão se formar na minha cabeça, porque pra Mas o mim, chat eu GPT, chamaria isso de alucinação se eu visse isso. mas chat GPT, que hoje você consegue escrever e aí Uhum. vem a imagem. Você tem mais dificuldade? A gente não sabe se tem mais dificuldade ou não. Mas se você vê outra pessoa fazendo, que é tipo escrever literalmente o que você quer. Uhum. Será que se a gente fizesse um teste de cada um tem que desenhar, a gente escolhe um objeto aqui no AI? Será que o seu vai ficar mais preciso que o nosso? Porque o meu eu vou falar, desenha Mas uma maçã. desenhar é outra Não, não, coisa, mas não Fê, tô falando desculpa. desenhar. É, porque Tô aí falando desenhar. E desenhar. talvez. Apesar de Tô de eu falando não ver as desenhar. coisas como Falando vocês, chat eu talvez GPT desenhe melhor, como a desenhar. gente tava falando sobre isso. Eu falei, não, é que eu tô É. falando chat GPT desenhar, porque talvez o Alê, o nosso vai ser mais Ah, simplista, porque o nosso vai ser, faz uma maçã. O Alê deve tentar entrar em mais detalhes. Eu não sei, o meu seria tipo, faz uma maçã com alguém comendo. Esse seria meu prompt. O você do tá Alê brincando, deve. sério? Não, eu faço bem complexo. Mas, tipo Ah, assim, tá. se fosse numa competição agora, tipo, faça uma maçã, eu faria simples, se fosse uma coisa simples. Se fosse assim, faça uma maçã perfeita, ilusionista, blá blá blá, a gente faz. Mas é um teste que a gente pode querer fazer, de tipo, pra gente postar. De cada um imagina uma maçã e a gente posta as 4 maçãs. Aí você faz no chat Eu GPT. acho que precisa ser assim. Em 5 segundos, peça para o chat GPT fazer uma maçã para você. Cinco Não, sim, mas aí o segundos, já chat GPT vai passou. fazer provavelmente uma parecida pra todo mundo. O sistema é o mesmo. É, exato. Não, Não, mas mas não é, não é, não é. Eu demoro Não 5 é? segundos pra escrever uma Que maçã. Só pra engraçado. colocar o C cedilha no teclado Então. já foram 3. Essa era a dispraxia. Muito bom, maravilhoso. Já Mas é comeu teu tempo, verdade. já. Já Agora, Ainda isso, mais a que o meu gente. teclado tá trocado agora. Eu O preciso... meu vai ser maca. Agora, é O meu vai, Muito interessantíssimo o meu bom. vai isso que a ser gente tá maca, vai conversando. ser maca com certeza. Porque a gente chega Ai, ai. num questionamento filosófico super antigo, que é isso, assim, né? De entender o que se passa, se processa, se atravessa uma pessoa, e duas pessoas diferentes, assim, né? Sobre o mesmo fenômeno, nunca vai ser a mesma coisa que a gente vai ver, assim. Eu tinha essa impressão, quando eu era criança uma vez, eu tava com a minha irmã na chácara do meu avô, a gente tava vindo uma colina, assim, lá em Vinhedo. Aí eu olhava pra colina, assim, eu falei pra ela, Mari, você consegue. Será que você enxerga essa colina verde do jeito que eu estou enxergando ela verde? Ou será que as cores que você chama de verde, na verdade, são as que os meus olhos veem como vermelho? E aí, quando a gente está Nossa, eu falando delas, como adoro a gente esse usa a mesma questionamento. palavra, a gente acha que está falando da mesma coisa. Mas se eu pudesse ver pelos seus olhos e você pelos meus, talvez a gente ficasse chocado da diferença total que significa isso, assim. E é muito louco, porque no fim das contas a gente não consegue ter certeza do que uma pessoa apreende de um fato, se é da mesma maneira ou não, que a gente está aprendendo. Fala aí, por isso Olha, que eu sou eu fenomenólogo. só quero. Não é rápido o que eu vou falar, é uma coisa rápida. Momento. Obrigado, professor. Obrigado, professor de filosofia, por ter me ensinado o mito da caverna. Eu sou muito grato por isso, porque desde cedo me questiono sobre isso e tem muita gente que não sabe disso. Obrigado, Fala aí, professor. Di, por que você quer agradecê-lo? Ah, porque é isso. Explica para as pessoas o mito da caverna, Exatamente, eles vão né? ficar querendo Boa. saber o seu amor pelo seu professor É aí. isso. Bom, basicamente são pessoas que moram numa caverna, não sabem qual é o mundo de fora, e aí uma das pessoas consegue sair. E aí tem a coisa dela ficar vendo as sombras, né? As sombras da As caverna pessoas que estavam interpretando na o que é caverna viam as aquilo. sombras projetadas, produzidas por outras pessoas e deduziam que aquilo era verdade, tipo atual fake news. Só pra dizer que as pessoas Exatamente. hoje vivem no mundo das cavernas, tá? E isso, quando eu tive contato com esse mito, eu sempre fiquei com esse questionamento, do tipo, muito o papo que a gente falou, né, Dani? Que eu não sei o que o outro tá pensando e vendo, né? O cego ou o surdo. Foi óbvio que você não sabe. Você acha que você não sabe, é certeza. Mas aí se for, não tem como saber. Enfim, eu me perdi nos meus pensamentos.
Eu me perdi Mas é nos interessante isso, pensamentos. porque se a gente. Sim, mas aí tem uma outra questão do mito da caverna, que aí depois essa pessoa que sai consegue dizer para as outras que há outra verdade que não é aquela projetada nas paredes, as pessoas que estavam ali aprisionadas matam essa pessoa. É, Ou seja, é é verdade. o destino fatal de quem tenta mostrar para os outros, assim, ó, abre o olho, não, não vou não, eu quero É, continuar aqui vendo é suas que linhas desde sombrinhas. essa época a diversidade não é uma coisa natural para as pessoas. Mas sério, papo reto assim, É cara. um Eu fico olhando. exercício. As pessoas ficam pensando assim, né? Do tipo, que não tem mais nada pra descobrir, não sei o quê, que já tá tudo tão avançado, o que que eu posso fazer pra mudar o mundo, ou não tem mais nada de relevante, porque eu vou começar qualquer coisa. Se já fizeram tanta coisa sobre, eu falo, cara, você já parou pra pensar que qualquer momento histórico, qualquer pessoa que fez qualquer coisa tava nesse mesmo contexto que você tá agora? Exatamente, porque parecia que tudo tinha sido visto, descrito e descoberto. É, tipo, da mesma maneira que as pessoas acreditavam que a Terra era plana, amigão. Isso era, tipo, a coisa mais certa do mundo. Ainda tem gente que É. acredita. É. Sim. Esses aí são os fantasistas, os fantasiosos, né? Não que... os fanáticos, para usar a mesma expressão. Que inclusive a palavra fanático, fanta, essas coisas todas vêm do faino, que vem da palavra phos, luz grego, que deu origem à palavra fenômeno em grego também. E é interessante, né? A gente tá falando sobre isso, a imagem como ela se produz pra gente. Ô, gente, a gente tem que fazer só recorte do Alexandre fazendo. Corte do Alexandre explicando as palavras de origem grega, Felipe. Mas sabe, uma coisa rápida, eu acho que esse tema da fantasia e esse contraste entre você, Ale, e a gente, me faz pensar muito sobre a coisa do autismo, que na verdade ele sempre vai estar nos extremos, né? Eu sinto que no meu caso é hiper fantasia. E que Uhum, isso é realmente um problema pra mim. Eu não uhum. consigo desenhar por isso, porque eu tenho a imagem tão clara na minha cabeça do que eu quero, que eu coloco um lápis e papel e começo a fazer e já me dá Você raiva. já se inibe. Olha que legal. E eu desenho bem exatamente sem essa visualização. Interessante isso. E eu tava falando da minha sobrinha também, que desenha super bem. Ela é como eu também. Ela não enxerga e ela se expressa super bem no desenho. Fala, Fê. Mas por que que você consegue música, Ed? Porque, tipo assim, a dor deveria ser parecida. Por exemplo, se eu começo a mexer em música, eu não tenho habilidade nenhuma, tá? Tipo, não que eu sou bom em desenho, mas versus músicas, eu sou tipo Picasso no desenho. Mas com você com música, você consegue facilmente vislumbrar coisas que a gente não consegue vislumbrar. Uhum. Não. Bom, aliás, como que você produz música? Você também você compõe, né, Ed? Então, Eu sou aquilo, um a música vem papagaio. pra você, a melodia, você ouve a música que você vai colocar no papel depois, você tem um vislumbre dela. Agora vamos entender o processo criativo do Ed. Então, tem duas maneiras, na real. Uma maneira é, tipo, melodias aleatórias que vêm e eu começo a cantar. Isso é uma maneira menos profissional, porque eu não tenho controle sobre ela. Mas aí tem a hora que eu preciso compor alguma coisa. Porque eu tenho que entregar um trabalho. Por exemplo, fazer uma trilha sonora ou fazer uma composição. E aí é muito simples, é modo papagaio. Eu pego a música que eu quero de referência, aí eu pego a harmonia dessa música e fico tocando ela cantando a música. E aí depois eu começo a brincar com a escala dessa música e criar melodias em cima disso. Então, Mas você sabe que tipo, a gente não consegue entender escala, tipo, tem um Essa episódio que linguagem você fala muito musical a gente claro fica meio isso. boiando Essa aí. linguagem musical não é sério? natural. É, Pô, cara, a é escala é zero uma natural. sequência de notas, é uma Não, sequência eu de sei o que notas. que eu sei Felipe, explicar. a gente já teve essa discussão aí na sua Não, casa, mas o Id não lembra? entendeu, eu sei, exatamente, esse é meu ponto. Porque, tipo assim, o Id acha, pelo mesmo modo que o Ali tem essa visão da fantasia dele e achava que o mundo via igual a ele, o Id ele acredita que a gente vê Que as música pessoas como também têm ele, essa e mesma não é pressão verdade. musical que ele é. Mas a gente Mas chegou e à conclusão aquela vez que a música era uma universalidade, né? Era uma linguagem universal, que acho que a gente até Mas depois médio, consultou o mas ID, agora eu né? já não Mas acho. a É tipo, música é uma linguagem universal, todas as pessoas têm as escalas dentro delas, já tiveram estudos sobre isso. Tipo, tem até um vídeo muito interessante do Bob McFerrin fazendo isso com uma audiência de pessoas, em que tipo, ele fica parado no centro do palco e aí ele fala, isso é uma nota, aí ele canta e faz todo mundo cantar. Aí ele pula pra direita e fala, isso é outra nota, aí pula pro centro. Aí depois ele pula pra esquerda. E aí depois quando ele pula pra esquerda duas vezes e ele não falou qual era a nota, todo mundo canta a nota certa. Tipo, 200 Uhum, pessoas. que legal. Então, mas Edi, quando você É. fala da melodia que ela vem pra você, você ouve essa música como se você estivesse ouvindo tocando no rádio, ou você tem um vislumbre dessa música e você sabe, eu Ah, quero não, eu uma tenho um onda que faça vislumbre esse movimento. total. Então, olha que coisa. E aí você não ouve a música, mas você sabe compor essa música. Do mesmo jeito que eu não vejo e eu sei desenhar o que eu tô vendo. Então, Eu não sei se eu será sei que você compor essa música. é Eu um nunca não mais. Eu ouvido? parei de Hã? compor. Eu parei de compor, eu não sei mais se eu sei compor essa música.
Por quê? Um minuto de silêncio. É. O Idi até ficou cabisbaixo aqui, pra quem não tá É. vendo. Assim, o Não, Idi até deu mas uma ó, murchadinha. a Assim. gente pode, não, mas a gente pode chegar naquele ponto que eu acho que é parecido. O Ed fala que ele consegue dançar vendo os movimentos. Eu não consigo dançar porque eu também não consigo fazer essa conexão entre a música, o estilo de dança e o meu movimento, que também é ruim, né? Eu posso até fazer, mas eu faço ruim. Tipo uma pessoa que não sabe fazer um esporte, ela consegue imaginar como é chutar uma bola. Quando ela chuta, fica horrível, sabe? Tipo assim, não tem todas as conexões, sabe? Então tem uma questão entre como você recebe a informação, por exemplo, de música. Tipo assim, eu gosto de músicas diferentes do Id, por exemplo. Agora, tipo assim, algumas batidas, até de coisas eu gosto. Mas o Id, por exemplo, tem uma teoria que a gente já falou aqui, que toda música boa, todo mundo gosta. Eu já não acho que é verdade. Eu acho que tem muita música muito ruim que faz muito sucesso. A definição de ruim e boa também é vaga porque é pessoal, Não, mas não, mas a gente nem falou dessa questão do estilo, dessa questão da qualidade musical que a gente vai dando. Ele falou de outra coisa, ele falou dessa abertura para o próprio da música, que é entender essa questão das sequências, das escalas, da geometria da música, vamos Não, falar assim. mas eu realmente acho, quem tem a música dentro de si e faz música, ao menos ao vivo, rola uma parada ali que é uma magia que pega todo mundo, sabe? Quando é ao vivo. É um negócio, tipo, muito impressionante. Isso vale desde a Marília Mendonça até Gilberto Gil, até uma pessoa no concerto. Quando a coisa acontece, cara, tem uma magia que eu presenciei na minha vida inúmeras vezes, que nesse sentido é até meio religioso, na real. Eu realmente acredito que mas acontece uma parada. eu concordo. Tem uma frase que eu não sei de quem for, que é uma frase que ele fala assim: quando eu descobri que eu. Falou. É, São parênteses. Falou o Id ateu. Não, esse episódio tá essa é muito muito. confuso hoje. Tá muito mas tem uma frase. Não, mas Tem é isso, uma coisa frase. religiosa porque eu sou tão ateu que eu não consigo aceitar uma coisa. Então, tipo, o que eu coloco é como religião, uma coisa que eu não sei explicar, Não, você não, mas o que eu sentido sinto das coisas não acontecendo. precisa ser metafísico, ele pode ser físico. A minha questão com a Exato. religiosidade é achar que o sagrado tá fora daquilo que são as coisas concretas aqui. Pra mim, o sagrado Deixa, tá aqui no chão. Eu sou aristotélico, não platônico. Cara, deixa eu falar. Eu tenho um cara que falou uma frase que eu achei ótima, que ele falou assim: quando eu descobri que eu escrevia muito mal, eu já tinha feito sucesso demais. Então, tipo assim, é uma coisa que eu acho interessante, que talvez o popular, a definição do cara quando ele vai desenvolvendo, ele chega no nível de toque e habilidade e tudo mais, um modo de escrita, que ela fica tão desenvolvida que ela deixa de ser talvez popular, entendeu? Porque a popular talvez seja mais simples para a maioria das pessoas. Então, eu não sei se o melhor, de algum modo, é mais popular, por algum certo, apesar de ser melhor numa definição técnica da coisa. Isso funciona com música também. Quando a não, é gente que a parada que a música, o que todo mundo esquece é que no passado, choro, por exemplo, que hoje é uma música de gente culta ou que tem ouvido mais Era arrojado, considerado por música exemplo, degradada, né? mas porque nessa época, qual que era a principal forma de consumo de entretenimento? Rádio. Era ouvir. Imagina como a percepção de ouvido das pessoas para ouvir uma música era aguçada. Da mesma maneira que hoje alguém pega uma expressão, um meme, e sabe, tipo, ler o meme, entende várias piadas, ou hoje como as pessoas são muito mais ligadas na face um dos outros, que o tempo inteiro está vendo o cara, né, depois da TV, depois do celular. Imagina aquela época que não tinha isso, o seu estímulo de entretenimento era só o som. Como o seu ouvido era, tipo, treinado para captar o som de uma maneira que hoje é impossível. Nossa, que legal, mas você acha que tem a ver com a contaminação da poluição sonora e ambiental, assim, de um modo geral? A gente fica Não. Eu acho que tem a ensurdecido? ver com a diferença dos meios de comunicação prevalentes na época e Perfeito. como isso Ah, sim, influencia claro. como que Ah, a tá, gente nesse sentido, de consome um treino das entretenimento. pessoas ficarem ali... É óbvio. Tá, entendi. Exato. Tipo, Agora imagina, entendi. naquela época, da mesma maneira que as pessoas sentam hoje pra ver novela, ou no caso assistir uma série do Ficava ouvindo, Netflix, então tinha essa ficava clareza da... ouvindo. Entendi. Tipo, qual vai ser a música honor do Valdir Azevedo? Por que o Valdir Azevedo é melhor que o Jacó do Bandolim? Como que é a linha de Uhum, baixo? É isso que as pessoas ouviam. uhum. E discutiu mais isso. Que Inclusive interessante. teve um problema, uma questão literária bem recente que uma professora da USP está criticando o Itamar Vieira, a Annie Ernaux e a Helena Ferrante, falando que eles podem ser interessantes, mas eles não são literatura. Né? Também colocando esse tipo de discussão na forma De qualificador. de Gente, que difícil. escrita, que é isso que a gente está falando. Mas só que Não cabe, não, mas é isso aí, elitização. Essas pessoas que ficam recusando isso é porque quer elitizar, ou achar que funk não é música. Gente, funk é incrível, assim, dá pra se divertir muito. Tem gente que se choca com o conteúdo daquilo, mas é liberdade de expressão, é capacidade das pessoas se organizarem em torno
de uma ideia, de um caminho comum, assim. E aí ficar dizendo, O isso que aqui é merece a arte, o alcunha que é de literatura ou linguagem, de né? música e não sei o que, falar, gente, isso aí é babação de ovo de elitistas, né? No fim das Mas contas. você vê a Academia Nacional de Letras, tipo, para mim não é uma escolha técnica, né? Eu não sei como é a escolha, pra falar a verdade, tô chutando. Mas, tipo assim, não é, eu não sei se, com certeza não é baseado em popularidade. Tipo, essa daí vendeu mais livros, então ela é melhor. Não, acho que tem zero isso. Isso não é eu acho que não é nem o quesito. Mas quem Não, criou não o novo é. tá dentro da academia? Muito provavelmente não, assim. E eu sei que ela foi fundada pelo Machado de Assis, maravilhoso, incrível. Só que, assim, às vezes as pessoas se encastelam e param de produzir, de manter a coisa viva. E quem mantém a coisa viva, no fim das contas, é a cultura popular. E dali vai surgir o novo erudito daqui a 50 anos. Então, como Chorinho, que era música de boêmia e de repente agora vira música erudita brasileira. Desculpa, Dani. Agora, que critérios a pessoa usa para votar na Academia de Letras, eu não sei. Deve ser político. Mas é uma Certamente. votação. Certamente. Agora eu Mas queria a gente trazer um fugiu outro da aspecto da fantasia. fantasia. Fala, Volta pra Fê. fantasia. Não, volta pra fantasia, a gente foi muito longe. Não, eu queria trazer um aspecto que era a questão também da memória, porque assim, justamente como então há essa dificuldade de ter esse vislumbre, das memórias também. Aí, de novo, quando eu me lembro de coisas do passado, eu me lembro desses vislumbres. Eu me lembro dessas cenas invisíveis, vamos falar assim. É quase como se tudo fosse um monte de cristal e eu ficasse tentando encontrar as imagens dessas fantasmagorias, assim. E isso está relacionado com uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, de lembrar de coisas cotidianas, assim. Então, por exemplo, eu vou encontrar um amigo meu, sei lá, o André Borges, um amigo queridíssimo meu, assim. Aí ele fala assim, nossa, Ale, lembra quando a gente tinha 18 anos, a gente foi pra Guarapari, no Espírito Santo, naquele restaurante que tinha areia no chão, e a gente ficou conversando sobre tal assunto, dei tanta risada porque você falou tal coisa. Cara, eu não me lembro de nada. Aí eu falo, Sim, eu tenho um nossa amigo assim. senhora. Aí eu Nossa, tenho eu tive assim... uma discussão com a minha irmã esse final de semana passado, porque ela ficou muito brava comigo, que tudo eu perguntava para ela, lembra? E ela não lembrava. E ela ficou muito pé da vida comigo. Que eu falava, ela falou, tudo, você lembra de tudo? Como é que você pode lembrar de tudo? Não e eu falo assim, nossa, ainda bem que vocês então podem contar a minha história, porque eu não saberia contar essas coisas, assim. E aí falam, nossa, a gente deu muita risada, foi muito engraçado, tá? Eu fico assim, caraca, eu não lembro da cena. Aí eu fico tentando puxar na memória um fiapo daquilo, assim. Aí eu não sei se também é porque eu registro muita coisa e depois eu fico com dificuldade de achar no baú, ou se tem a ver, e, aliás, acho que tem a ver com essa questão da fantasia, porque aí eu não tenho essa facilidade de ter esse vislumbre concreto das coisas que se produziram lá atrás. Fala, Fê. Então, eu tava ouvindo um podcast sobre memória, aí ela deu um tipo de memória que é óbvio pra gente depois que você ouve, só que você não para pra ouvir. Porque quando você esquece alguma coisa, você acha que a memória sumiu da sua cabeça. Aí ela deu um exemplo que é tipo assim, eu vou lá, eu vou pegar um copo d'água, eu vou pegar uma chave que eu esqueci na sala. Aí você vai lá pra sala, você esqueceu que você tinha que pegar a chave. Aí você te pega um copo d'água. E aí quando você volta pra casa, você fala, putz, droga, era a chave. Então, tipo assim, a memória nunca saiu da sua cabeça, ela só saiu da cabeça durante o momento de pegar a chave. Então não é que ela sumiu. Ela tá lá de algum modo, só que escondida em algum lugar e precisava de outros gatilhos. Eu penso como armazenam dados em um computador, em qualquer coisa, né, que a gente possa imaginar. Mais uma vez, mas De novo, a gente não consegue escapar dessas palavras. Às vezes você não acha, né? Você procura e não acha, mas isso não significa que não está lá. Mas, por exemplo, quando eu estou estudando uma coisa, às vezes eu não lembro a frase exata ou o conceito que eu tinha lido, mas eu sei a posição em que ele está no livro, assim. E aí eu sei que eu abro uma tal página, eu também sei que no tenho cantinho isso. superior esquerdo, se eu olhar naquela quarta linha, vai estar aquilo que eu estava querendo, e é muito engraçado isso, de novo, porque é uma memória que é imagética, só que ela não me produz exatamente a visão daquela frase ali, e eu sei vislumbrar onde aquilo estava, mais ou menos. Acho Igual curioso quando isso eu vou também. tentar lembrar de uma palavra, por exemplo, e eu falo assim, putz, não lembro, só sei que começa com B. Eu não sei qual é essa sinapse que eu faço, que eu lembro a letra que começa. É muito esquisito. Aquele fiapinho, aquela pontinha de iceberg, depois tem que ficar caçando a coisa ali, né? Mas aí depois fica rodando no fundo ali, até você achar a palavra, né? Você fica com aquilo. Pois é. O Id tá contemplativo gente. aí, fala aí de... Não, eu tava brisando aqui, pensando que a gente ia chamar pro final já, pensando no negócio da estrela. Eu falei, bicho, é muita coisa. Quando você falou do Marcha, eu pensei na estrela, aí eu já pensei no Ednardo,
cantando estrela de 5 pontas iluminando noite. Aí eu lembrei da música dele, você fez estrela, 5 pontas, tem retas. Plau! Aham. Tá bom, É, vamos fazer então. esse teste. Vamos fazer esse teste no final, Ed. Eu vou falar um objeto e você me. Começa pelo Alê, tá? Aí você me Tá bom. diz. O Alê me diz exatamente o que ele tá vendo na cabeça. Tá bom? Nossa, Tá bom. vai, Fechou. fala aí. Aí bota em detalhe. Eu vou pegar um fácil. Tipo, árvore. Qual é a imagem que você tá vendo? Nossa, agora que veio o desenho de criança, aquele desenho de duas linhas encurvadinhas e um pomponzinho em cima, assim, aquele desenho clássico de criança. Tipo, puf, primeira coisa. Fechou. E Tá. Eu Ed, também. Nossa, pra mim veio tipo a casca da árvore e as ranhuras dela, assim. Tipo, quando você olha ela no detalhe, e aí começou a sair a câmera em zoom out, e aí as raízes aparecendo, e a câmera foi virando pra cima, e já tinha a copa da árvore abrindo, e aí eu já comecei a pensar naquelas árvores que não se tocam, sabe? Quando você É olha pra muito cima, lindo, tem né? aquelas. Elas nunca se É Não é muito as árvores lindo. que não se tocam, nenhuma árvore toca uma na outra, é maravilhoso É, isso, elas se respeitam muitíssimo, eu acho os maravilhoso. ramos. Elas mantêm uma distância para que a luz possa passar entre elas, é legal pra caramba. mas tipo assim, eu imaginei com chão. Tipo assim, vocês não falaram, mas pra mim, tipo assim, a primeira coisa que eu fiz foi tipo chão e eu vi cor. Apesar de eu ser daltônico, eu botei cor Você nela, não vê a botei cor. somente a coisa Ah, botei e também botei, marrom e verde. Tipo, botei fruta. E aí, pra mim, tipo, por algum motivo, meio infantil, a árvore tem fruta. Tipo, né, nesse primeiro A desenho que maçãzinha. tem. uma maçã da É, turma da Mônica. Eu tava vendo uma piada sobre autismo esses dias com pessoas autistas, que era justamente isso. Tipo, alguém fala uma coisa mais banal, do tipo, imagina uma árvore, e aí a pessoa autista começa, tipo, a entrar na toca do coelho muito fundo, e eu comecei a me ver muito nisso. Você falou da árvore, eu pensei nessa árvore, e aí sempre, eu já comecei a lembrar de eu enterrando o meu ex-sogro, as cinzas dele, cavando buraco e plantando a árvore que ia ser ele. E como, tipo, o mundo tem dificuldade de entender esse nível de profundidade que a gente pode entrar numa pergunta tão boba. a gente não, a gente acabou de perceber que é mais você. Não, e é Não, mas a nesse gente. Não, mas caso. não, Fê, porque você perguntou qual é a primeira imagem que vocês estão vendo. Obviamente, depois vem uma sequência de coisas, um pouco Mas como a a gente está primeira falando. imagem, mas Vem uma o Id não sucessão de conseguiu ideias que parar. se sobrepõem e Mas eu o vou Id, falar da primeira. concordo, mas Porque o Id não conseguiu. Então, mas aí pode o ser ID já vai literalidade. trazendo tudo, mas tá tudo Mas pode ser a certo aqui. literalidade. Você interpretou a minha frase disso, que tipo, nem Uhum. eu sei o Qual a que eu primeira queria imagem? Foi essa. exatamente. Depois vieram E aí outras, né? O Id interpretou outra totalmente diferente, entendeu? Então, E tipo a assim, é a nossa imagem interpretação. foi toda. A do ID começou fragmentada, Já começou. Né? né? O Começou no nosso foi zoom ali, né? pá. Tipo, O e vai dele começou crescendo. numa casca de árvore. Aham, É, aham. E foi Sim. Oi, saindo juro, assim. de verdade, sabe aquela coisa que a gente fala do negócio de autossabotagem, cara? Eu fico numa insegurança de achar que quem tá ouvindo, eu sei que vocês não que eu conheço, fala, esse menino aí tá fazendo tipo, ele quer ser o diferente. Você não tá Fala fazendo logo, tipo, Id, menino, porque que você você tá viu? dando demonstração de como você produz o seu pensamento ao vivo, assim. Você não veio Eu, decorando um pode, texto, falando assim, eu vou eu falar isso aqui poderia agora. pensar E também simplesmente na as coisas se arvorezinha. produzem. É um dominó, assim, cai uma A peça, gente derruba está há outras 3 30, anos e aí você vai fazendo dizendo isso. todas elas. Tá tudo certo, Id, fica A gente há tranquilo. 3 anos fazendo isso, você continua o mais popular, Id. Tá na paz, cara. É o mais popular Popular. com mais preocupação em ser popular, sabe? Tipo, tá ok. Tá vivo, Não é cara. que eu quero Todo ser mundo te popular, ama, Id. é só porque eu me sinto um idiota quando eu falo as coisas como eu vejo, porque minha vida inteira eu fui educado pelos meus amigos quando estavam na escola de falar, cara, para de ser tão diferente, se quer chamar atenção, só fala logo uma árvore, menino chato do caramba. E Mas isso é você muito sabe que vivo eles não dentro de mim. falavam isso, né? Você achava que eles falavam isso, que é Não, absolutamente Não, eles legal. provavelmente eles falavam. falavam, Fê. Eles É falavam jogo. também. A Eu acho reação que um das deve ter pessoas falado. normotípicas com Não, pessoas sim. superdotadas é um inferno. A gente Não, tudo fica bem, tudo passando o bem. tempo inteiro Eu essa acho. coisa, você quer ser sabichão. A primeira vez que eu ouvi a palavra metido, eu nem sei o que significava. Se a pessoa falou, para de ser metido, eu olhei e falei, metido? Eu falei, o que é isso que ele tá falando pra mim? Eu falei, Aí você foi na literalidade. Metido Não, onde, né? eu com 11 anos, minha Oi? mãe me chamava de Google. Tipo, Uhum, vai lá, Google, responde aí. E aí eu tinha sim, uma resposta. Você tem que ter sim. uma resposta pra tudo, você tem que ter uma opinião pra tudo. Tudo quando você vai falar tem que ser um pouco diferente. Por que que você tem que ver a casca da árvore? E é óbvio, as pessoas falavam isso, falavam outras coisas também, mas a questão é que foi isso que ficou, né? Não as outras coisas. Exatamente. Vocês viram que E... essa semana uns cientistas da. Ai, meu Deus, da UCLA, acho, dos Estados Unidos, na verdade foi um consórcio de um monte de laboratórios no mundo inteiro, conseguiram analisar a ação de um camundongo sobre essa questão de decisão, se ele virava para a esquerda ou virava para a direita, e conseguiram concatenar cada neurônio dele funcionando em sincronia um após o outro e dando então a dimensão do que significa tomar decisões, até para se movimentar no espaço. Assim, é a primeira vez que se consegue fazer Aham. isso nesse nível de precisão.
Ou seja, daqui a alguns anos vão fazer a mesma coisa com a gente vai colocar um capacetinho e aí vai conseguir observar exatamente em tempo real isso que você está descrevendo a partir da sua fala aí, de que uma imagem para você desencadeia essa queda de dominós, assim, não cai em Mas eu acho que 20 todo pecinhas, mundo é cai em assim, 50 Ale. pecinhas. E aí as pessoas Não vão achar acho. divertido e vão querer assistir a gente produzindo os nossos pensamentos. Porque a inteligência artificial vai estar tão difundida e vai ser tão óbvia a circulação dessas coisas que o inusitado vai falar assim, cara, eu quero conhecer a inteligência natural das pessoas, eu quero ver exatamente como uma pessoa como você, por exemplo, responde, retumba ao estímulo disso que a gente chama de ambiente. E as pessoas vão ficar Igual a fascinadas. gente estuda fungo. Nossa, a gente não vai acho. estudar. Eu acho acho que o que mundo é sim. cheio de gente prepotente, arrogante, as pessoas vão Não, porque continuar isso vai diminuindo umas equalizar às essas outras. questões, porque aí vão falar, nossa, então na verdade não é prepotência sua, arrogância sua, seu cérebro é realmente diferente, agora a gente está conseguindo observar isso, e não só está conseguindo observar, a gente vai dar o vislumbre às pessoas de como significa estar dentro da nossa cabeça. Mas aí vai entrar uma dinâmica Anota de o que eu tô poder. dizendo. Quem tem a mente mais diferente, que mais entretém. Ai. Mas isso já tem esse negócio, tipo, no excesso de diagnóstico, a gente já está botando pessoas em certas caixinhas que definem modos de pensar, modos de agir também. Já existe isso hoje. Tipo, já existe isso há muito tempo, na verdade. Peraí, Fê, não As entendi o que pessoas você pensam. falou. Volta, o que Não, que... porque o Id tá falando que, tipo assim, não, mas aí as pessoas vão botar a gente em caixinhas e tudo. Mas as pessoas já botam as pessoas em caixinhas hoje, no modo. cada um Por ocupa causa a sua de. própria caixa, todo mundo é diferente um É, do outro, vai ser divertidíssimo passear pelo concordo. cérebro das Mas pessoas. tem o. Cada um tem o seu, e essa é a graça do nosso podcast. Entretanto, cada externo também vê a gente de um modo diferente. Então, tipo assim, somos muitos euses no mundo, Com sabe? certeza, para Tem a cada pe- pessoa a Eu gente é acho que um. Sem a dúvida. pessoa que ouve o podcast tem uma visão minha diferente da pessoa que trabalha comigo, que é diferente da pessoa que me conhece há mais tempo, que é diferente da minha mãe. Então, assim, são vários euses meus, assim, eu acho. Uhum. Xoxua. Maravilhoso. Não, E a gente acho que eu sempre tenho escapa, a gente nem consistência sabe no quem é meu a gente ser. pra gente mesmo. E a gente é um monte pra cada uma das pessoas. Eu acho que as pessoas pensam exatamente como eu sou. Ninguém falou pra mim uma coisa, falou assim, nossa, você é muito isso, uma coisa X que eu não sou. Eu acho que sim. Nisso eu acho que eu sou bem íntegra, vai, Então, você acha que nesse você fala sentido. pro mundo, Dani, você acha que você fala rápido ou devagar? Devagar. Devagar, tá bom. Eu acho Porque que vai. as pessoas pensam que você fala rápido, Não, Dani. não é isso. As Eu acho que pessoas as falam que a pessoas acham gente que você fala fala rápido rápido. aqui. Não, E mas uma eu falo confusão devagar. Eu falo das Não, pessoas. você fala devagar. devagar em relação a gente, mas eu acho que em relação ao mundo lá fora também acham que você fala devagar. Aí eu falo normal, mas quando eu ouço o que eu falo com explicação igual eu falo aqui no podcast, eu vejo que eu falo devagar. Porque eu falo assim, eu falo devagar, Quando você manda esse áudio, quando você encadeamento tá no momento meio explicativo. e que o Felipe fica pé da vida, ele quer me ouvir no 2,5. Do 3. Quando eu vejo que tem Não, mais não de 1 minuto e meio. exagera também. Não, Não exagera. quando tem mais de 1 minuto e meio, eu acelero. Mas o It, por exemplo, para mim, nesse grupo aqui, a maior discrepância entre como ele se vê e como eu acho que o mundo vê é o It. Sim, Tipo, Uhum. para mim, a maior discrepância que tem aqui. E a maioria dos casos, ele se vê de modo muito mais negativo e falso Que as do que eu acho que o pessoas mundo vê percebem. ele. Eu não sei o meu, na verdade. Mas eu tenho dúvidas. Mas, por exemplo, eu estou falando com um terceiro aqui, sabe? Então, por exemplo, eu acho que o Alê aqui, e é engraçado, o Alê aqui, apesar dele ser um médico daqui, ele é menos médico do que ele é no paciente, com o paciente, por exemplo. Uhum. Sim. Então, a Sim, pessoa que sim. conhece. E ele Eu mesmo tô aqui falou. eu tô com As o pessoas. bonezinho de Ale aqui. Exatamente. É. Então, são dois bonés. Então, a pessoa que. Uhum. O paciente do Ale que nunca viu o podcast vai tratar ele muito diferente do paciente do Ale que viu o podcast, eu acho. Sim, as pessoas já chegam. Oi, Ale. Tô começando a ficar confusa, Já porque começa é a me muita chamar de Ale. informação agora. Acho um barato. E a gente tem que começar a terminar, porque a Mariana vai ficar brava. Massa, aí porque faltam a gente 2 tá minutos muito pra eu atender tempo. meu próximo paciente e colocar ela meu vai bonezinho pegar- de médico aqui, pessoal. A Mariana vai falar, tá vendo, Id, que eu te falo que as pessoas te veem muito melhor de como você se vê, até o pessoal do podcast tá falando. Vai, você vê. Mari tá certa. Dismorfia. Ela tá aí de certa aí, síndrome Di. do Ela Isso tá é muito certa. legal.
O E mundo você Na é um não grande verdade, é nesse cobra. estranho. quesito, mas fala pra ela, Id, que ela não é tão especial. Todo mundo aqui vê você melhor do que você se vê. Nossa, ela é especial, sim, Id. Não fala Não, isso, não. não. Não, nesse quesito, Ai, ela meu não Deus. descobriu a pedra. Ela não descobriu a pedra falando isso. Pô, Id, a Eu não gente já escutei conhece. nada do que vocês falaram agora, desculpa. Eu fiquei preso numa bad trip. Ouve depois, você vai Não, mas eu ouvir. fiquei pensando nessa coisa da fantasia e se a gente pudesse fazer um paralelo, é como se você não conseguisse ter um vislumbre do seu eu nesse sentido, né? Você fica Sim, quando você invisibilizado pra trouxe você o mesmo, tema né? da fantasia, eu falei, nossa, eu tenho facilidade para imaginar tudo, menos quando envolve eu. É exatamente. É. Sim, fantástico, mas é exatamente Posso isso. Você terminar com não uma última consegue. pergunta? Posso terminar com uma última pergunta? Quando vocês estão sonhando e vocês lembram o sonho de vocês, essa pessoa do sonho, ela é a fase de hoje, ela é outra fase, ela é diferente, ela é mais jovem, mais velho, é você mesmo ou vocês nem Ixi, conseguem saber mistura essa resposta? tudo. Pô, bicho, tu Porque às puxou o vezes assunto do eu sonho. imagino eu sem barba. E é engraçado, eu tenho barba tipo há 10 anos. Então, tipo, no sonho, às vezes eu tô lá e eu tô sem barba, que é engraçado, que tipo, Não, imagina, você vai pra qualquer tempo, qualquer espaço. Imagina, sonho Não, mas mix nunca eu sou total. criança e nem velha. É meio assim, um adulto entre 30 e 50 anos, entendeu? esse é Não é um nem bom assim. pulo. Nossa, Não, a gente pode mas falar de assim, é um sonhos também em algum adulto. episódio, que a gente não falou ainda sobre. É que pra mim isso é meio a fantasia, entendeu? Que é tipo um pouco assim. Não é, mas é tipo só pra terminar. Para. Quando eu morrer, eu vou deixar uma carta escrita falando, e eu tenho orgulho de nunca ter tirado meu bigode. Quando eu morrer, eu não quero choro nem vela, eu quero uma fita amarela. É, dá. Uma fita colorida. Isso é Noel Rosa, né? Não. É, né? Não é É do Noel Zeca, Rosa, mas é? não sei se foi o Zeca. O Zeca que ficou famoso na voz do Zeca, mas eu não sei se foi ele. Não, mas não é do Zeca, é bem essa. antigo. É É bem bem antiga essa antiga. música, eu não lembro de quem. É Agora eu faixa não sei amarela, se não é não fita é. amarela. Não. É uma faixa, não, eu quero uma fita amarela. É, composta É por uma Noel fita Rosa. amarela gravada Fita com o nome amarela. dela. Não, eu tava Fita. certo. É composta pelo Noel É. Rosa, Aí. eternizada por grande Nelson Gonçalves, o rei da É boemia. Nelson Gonçalves, isso. Falando em Nelson Caraca. Gonçalves, tem uma ótima canção dele que é assim: adeus, adeus, adeus. Maravilha. Terminamos. Adeus, Falou, imaginem pessoal. Nelson Gonçalves. Chama Canção do Um Adeus. beijo. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.